Olá pessoal, tudo bem? Como estão hoje? Tudo certo? Bora falarmos sobre artigos. Por mais simples que possa parecer esse conteúdo, bom, primeiro de tudo, você sabe, eu vou estar sempre aqui respeitando uma coisa chamada edital, certo? A gente tem que seguir à risca o que o nosso edital quer cobrar, tudo bem? Mas fora isso, eu tenho que te dizer que artigos interferem bastante no texto, sim, e eles são presença certa em qualquer texto. Inexiste texto sem artigos. Dá uma olhadinha na palavrinha em inglês, articles, que são divididos em dois tipos. E esses dois tipos fazem jus ao nome deles. Aliás, eu gosto sempre de dizer isso. Deixa eu te dar essa dica que talvez eu já tivesse te dado para você. Na verdade, o que acontece? Os artigos, eles... tudo no inglês, na verdade, e tudo que você estuda, na verdade, tudo tem um nome porque tem uma razão de ser. Tá, vamos pegar um exemplo da história. Por que tem um período da história chamado Revolução Industrial? Você não precisa decorar o que foi a Revolução Industrial. Século XIX, certo? Teve a primeira e a segunda fase, acho que a primeira fase foi século XVIII, segunda fase século XIX. A Revolução Industrial foi quando surgiram as indústrias, lá na Inglaterra. Então, assim, o nome das coisas tem a ver com aquilo que elas representam. Então, é isso. Olha só, por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que você começa a relacionar o nome daquilo que você estuda com aquilo que aquilo é a função, ou que aquilo representa, fica mais fácil de você lembrar. Você cria uma relação lógica na tua cabeça, e não uma relação mnemônica. O que é uma relação mnemônica? É de decoreba, é de memória, tá? Então veja, os artigos são divididos em dois tipos. Eu tenho artigo, no inglês, definido, e eu tenho artigos, olha aqui plural, indefinidos. Bom, vamos lá. Quem é esse tal de artigo definido? É esse carinha aqui, ó, tá? E quem são esses artigos indefinidos? É esse carinha e esse carinha aqui. Certo? Bom, vamos lá. Qual é a pronúncia desse carinha aqui, ó? Façamos um parênteses para a pronúncia aqui, ó. Esta palavrinha vai ter duas possíveis pronúncias que pode ser representado assim na fonética, tudo bem? E hoje, basicamente, é uma aula que a gente vai falar sobre sons. Tá? Acredite, existem regras gramaticais do inglês que nascem a partir do uso sonoro da língua, aquilo que soa melhor. Vem só, ele pode ser chamado de the, com este i agudo e longo, ou the, com aquele famoso schwa, que é aquele símbolo fonético. Como que eu sei qual é a pronúncia dele? Depende do que vem depois, tá? Por exemplo, assim, ó, se eu falo maçã, e se eu falo carro, apple e car. Apple, não existe a pronúncia apple, não existe, de acordo com a fonética não existe. A fonética de maçã é assim, ó. Então o que acontece? Ó, este som, que é muito louco, né? Parece a junção de um E com um A, sei lá, é o som aberto, apple. Então vamos lá, mas é só para te provar, tá? Olha só, a ideia de eu pronunciar de um jeito ou de outro é para que eu junte melhor o som. A língua inglesa é muito preocupada com a sonoridade e a ligação dos sons. Então veja, se eu falasse the apple, por mais rápido que eu dissesse the apple, tem uma quebra na pronúncia, não tem? Mas se eu disser the apple, juntei, eu consigo juntar os sons. The apple e the car, porque se eu dissesse the car, não consigo dar fluência. Então a ideia de cada som tem a ver com a melhor maneira de você juntar com a palavra seguinte, tudo bem? Mas a questão é, para que servem esses caras no texto da prova, tudo bem? Bom, é o seguinte, artigo definido e artigo indefinido. O artigo definido tem a seguinte tradução, ó, esse carinha sozinho, no português pode ser o, a, os, as. Esse carinha aqui significa uma, e esse carinha de baixo significa uma. Eles têm a mesma tradução. Bom, vamos lá, vamos entender a função de cada um? Olha para o nome deles. Os artigos indefinidos não definem. Suponha que eu seja seu vizinho e eu ligue para você em determinado horário da noite um dia e digo assim, ô meu irmão, tem um carro parado na frente da tua casa. Um carro estranho. Você vai me perguntar assim, ó, que carro, meu irmão? Tá louco? Eu vou falar, olha, eu disse um carro. Eu usei um artigo indefinido porque justamente eu não sei que carro que é. Então não adianta você me perguntar qual carro. Vai estudar gramática. Porque eu já usei um artigo indefinido, porque eu já estou lhe dizendo um carro. Mas suponha que esse carro foi uma noite na frente da tua casa, foi a segunda noite, foi a terceira noite, na quarta noite eu te ligo e falo, meu irmão, a parada tá estranha, chama a polícia. O que foi? Eu falo, velho, o carro tá na frente da tua casa de novo. Opa, agora eu mudei para um artigo definido, eu disse, o carro tá lá. Não tem a menor chance de você me perguntar qual carro. Porque no momento que eu disse o carro, nós dois sabemos de qual carro a gente está falando. Se nós sabemos, é definido, artigo definido.
Por mais bobo que esse exemplo possa ter sido, essa é a função desses caras no texto. Definir ou não o substantivo ao qual se referem. É isso. Existem algumas regrinhas muito chatinhas para eles, então eu vou fazer o seguinte, essa aula vai ter uma dinâmica diferente. Eu vou te mostrar algumas regras para o uso deles, e depois eu vou, daí minha sugestão é, você não precisa anotar as regras que eu vou falar do artigo definido, tudo bem? Não precisa, porque eu vou te ensinar a fugir de decoreba de regra e usar a cabeça para você se dar bem. Tá certo? Então vamos fazer isso, vamos romper com o que os livros dizem, vamos? Então vem comigo aqui, ó, fecha na minha tela, vamos lá. Eu trouxe alguns casos em que a gente usa o the. Então eles trazem regras, eles querem que você decore, olha aqui, ó. Quando a gente fala de algo que é único na espécie, a gente usa, por exemplo, ele aqui, ó, ele aqui, ó, ele aqui, ó. I haven't seen the sun for days. Que significa, eu não vejo o sol há dias. Tá, mas o sol só tem um. Pois é, para nós só tem um, então ele é único da espécie. Tá bom. Você veja que por ser único dá uma ideia de algo definido, né? Eu adoro olhar para a lua. I love to stare at the moon. Peraí, mas quantas luas nós temos? O nosso planeta é só uma. Então, eles dizem que é assim, algo único da espécie, ou quando você fala da Guerra dos 100 Anos, que só foi uma que teve, né? Aí você diz, have you ever heard of the 100 Years War? Tá, você já ouviu falar da Guerra dos 100 Anos? Então tá bom. Aí você fica decorando isso, e eles pedem para você decorar outros exemplos do tipo, o mundo, a terra, os planetas, os chineses, ó, eu especifiquei um povo único, né? Os Simpsons, eu especifico uma determinada família, certo? Tá bom, já começa a ficar meio chato isso que você tem que decorar, né? Daí eles trazem outra regra. Quando você vai usar para algum ambiente físico, tá? Por exemplo, o mar. Daí eles dizem, eu adoro olhar para o mar. I love to stare at the ocean, the sea, tanto faz aqui. Tá certo? Poxa, já ficou chato, tem que decorar. Aí eles vão fazendo umas regras assim, ó. Cuidado! Não usamos o artigo definido com as palavras nature, space ou society quando estas possuem uma ideia generalizada. Peraí. Vamos entender cada exemplo aqui, ó. Primeiro exemplo. It's best to let nature take its course. A frase está dizendo, é melhor deixar a natureza tomar o seu curso, tomar o seu rumo. Como ele não especificou aqui que tipo de natureza é essa aqui, ó? Então ele usou de maneira generalizada. E se ele usou de maneira generalizada, eu não uso. Mas vem aqui comigo um pouquinho. Por que eu não uso quando eu dou a ideia de algo generalizado? Se o artigo definido the tem por função definir algo, né? Ele é artigo definido. O, a, os, as. Então ele vai trazer sempre um caráter de especificidade. Ele deixa algo específico. Então é claro que quando eu quero dar uma ideia generalizada e falar a natureza, eu não especifiquei que tipo de natureza. Como assim que tipo de natureza? Fecha na tua telinha de novo para você ver. Olha lá. No exemplo 2, eu estou falando da natureza dos gases. Ah, agora como eu especifiquei, eu fui obrigado a usar. Mas então é isso que eu acabei de mostrar no quadro. Eu uso ele quando eu tenho essa ideia de algo específico, certo? Então toda vez que eu trouxer uma ideia generalizada, eu não uso. Faz sentido. Se ele é um elemento usado para deixar algo específico. Tá bom. Aí tem algumas coisas aqui, ó. Nunca se usa na frente de nomes próprios. Porque no português eu digo, o John, eu falo esse o, não falo? Mora em Londres, olha ali, ó. Mas eu não posso dizer em inglês the John, não posso. Então veja, isso é uma regra que eles querem que a gente decore. No português, eu falo assim, ó, o Brasil é grande. Não falo assim? Eles dizem, não, eu não posso no inglês colocar esse the na frente de países, ó. Não se usa com nomes de países, exceto se sejam nomes de países no plural. Porque daí você tem que dizer os Estados Unidos, as Filipinas, the Netherlands, que são as terras altas, enfim, a região lá da Holanda e tal. Tá bom? Então o que acontece, gente? Olha só. Na verdade, aqui eu já começo a achar que tá tudo errado. Vem comigo aqui, ó. Então, eles começam a falar umas coisas que não fazem sentido. Eu não posso dizer, por exemplo, o John é meu amigo. The John is my friend. Ah, não se usa na frente de nome próprio. Eu não posso dizer, por exemplo, o Brasil é grande. The Brazil is big. Dizem que não pode, ó. The John is my friend. Dizem que eu não posso fazer isso. Na verdade, não pode mesmo, mas calma, tá? Aí eles dizem assim, não se usa, por exemplo, o artigo definido the na frente de pronome possessivo, ó. Meu amigo, porque no português eu falo o meu amigo, mas eles dizem que no inglês eu não posso pôr esse cara. Pois é. Geralmente, no uso comum, eu não posso mesmo. Então, geralmente aqui não teria nenhum deles.
Mas o meu questionamento para você e aí você vai poder jogar todas essas regras no lixo e você não precisa decorar nada. Você tá entendendo o que eu vou te falar? Você não precisa decorar nada. Nós acabamos de ver que o meu artigo definido the, que às vezes se pronuncia the, é usado toda vez que eu quero deixar algo específico. Concorda? Então, é só a gente pensar um pouquinho e a gente vai ver que a gente pode usar sim nesse sentido. Vamos lá? Olha só. Toda vez que eu quero deixar algo específico, eu uso ele. Então, comecemos com um exemplo aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, por exemplo, sugar is sweet, sei lá. Ó, exemplo, açúcar é doce. Quando eu digo açúcar é doce, eu especifiquei qual açúcar é doce? Não, eu estou falando de maneira generalizada. Como o artigo definido é usado para deixar algo específico, eu não ponho aqui. Porque quando eu digo açúcar é doce, eu estou falando do açúcar refinado, do açúcar de coco, do açúcar mascavo, do açúcar granulado, do açúcar em cubos, açúcar adoçante. Açúcar é doce. Então eu dei uma ideia generalizada, não uso. Mas eu posso continuar a minha frase, veja só. E eu posso dizer assim, ó. Sugar is sweet, but the sugar, ó, from Cuba is sour. Como assim, tio Rê? Como assim numa você não usou e na outra você usou? Com a mesma palavra sugar. Porque lá eu não estava deixando nada específico, mas aqui eu quis deixar. Olha comigo, ó. Açúcar é doce. Mas o açúcar de Cuba é amargo. Pronto, quando eu especifiquei agora o açúcar de Cuba, eu dei um critério de especificidade, eu defini, eu uso o artigo definido. É isso. Agora vamos trabalhar de novo com essa ideia aqui, ó. Ah, não se usa John, não se usa com nomes próprios o artigo definido. Será que não? Será que não? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Ana. Concorda que Ana é um nome bastante comum? Vamos supor que você estude numa sala de aula onde hajam aí duas Anas. Duas Anas e uma delas usa óculos. Criou o cenário na tua cabeça? Tem lá duas Anas e uma delas usa óculos. Uma delas usa óculos. Tá bom. As duas faltaram. As duas faltaram, eu chego lá para dar aula, beleza, eu faço uma presença, enfim, e aí eu falo, caramba, gente, as duas Anas faltaram. Daí você levanta a mão e fala assim, não, mas professor, a Ana tá doente. Eu falo, tá, gente, mas faltaram as duas. Qual Ana tá doente? Ó, eu vou perguntar qual Ana? Which Anna is sick? Which é usado como qual no sentido de escolha. Concorda que agora você vai ter que especificar para mim qual Ana? Daí você vai dizer a Ana que usa óculos, por exemplo. Então você vai dizer the Anna que usa, who wears glasses. Então essa regra aqui, ó, baboseira. Ah, nunca se usa o da na frente de nome próprio. Peraí, depende. Se você quiser dar ideia de algo específico, tu vai usar. Olha aqui, ó. A Ana, que usa óculos, tá doente. Pronto. Qual Ana tá doente? A Ana, que usa óculos. Então derrubamos uma regra. É muito mais válido, na verdade é regra então, né? É muito mais válido você ir pela função que a palavra tem e perceber pelo contexto a necessidade ou não, do que ficar decorando regrinha e um monte de exceção que só enche na tua cabeça e a gente se confunde. Vamos lá. Será que eu não posso realmente colocar o dan na frente da palavra Brasil? Tudo bem, eu sei que, por exemplo, o Brasil é grande, né? E eu não posso no inglês realmente falar the Brazil is big. Mas vamos lá. De uma maneira comparativa, socioeconômica, fazendo uma analogia, eu não posso dizer que eu tenho dois tipos de Brasil? Eu tenho o Brasil dos pobres e o Brasil dos ricos. Infelizmente são bem diferentes, né? Então quando eu digo o Brasil dos ricos, eu vou dizer em inglês o quê, ó? The Brazil, eu escrevi ali com um Z, né? The Brazil of the rich. Ah, estava em inglês mesmo, tá? Olha aqui, ó. Enfim, o Brasil dos ricos. Daí eu tive que especificar de qual Brasil, ainda que metaforicamente eu esteja falando. E aí se fez necessário usar. Então essa regra também não vale. Olha essa aqui, ó. Essa foi tensa de eu derrubar, mas eu consegui. Porque realmente dizer the my, the your, realmente é esquisito. Mas eu consegui derrubar essa regra aqui também, que na verdade, ó, baboseira. É assim, ó. Será mesmo que eu não posso usar o the na frente do my? Tá bom? Então vamos supor que a gente esteja tendo uma aula sobre pronomes possessivos. E daí, no meio da aula, eu peço para você fazer um exercício, e aí você faz o exercício e vem me mostrar. Aí você pega, me mostra e eu falo, tá correto. Você senta do lado do seu colega, ele olha o teu exercício e fala, tá errado esse my aqui, ó. Tá errado esse my.
Daí você responde em inglês para ele assim, ó. O my que eu usei, tá certo. Daí você vai dizer o quê? The my que eu usei, that I used, is right. Já falei com o professor Renato, ele disse que tá certo. Ó, o my que eu usei está certo. E aí eu usei o the na frente de pronome possessivo, ainda que num contexto muito específico. Então, resumo da ópera de tudo. É assim, ó. Você vai usar o artigo definido the, ou o teu texto vai usar, toda vez que ele quiser tirar uma ideia de algo generalizado e dar uma ideia de especificidade, de algo específico. Beleza? Primeira parte da nossa aula, então, com artigos definidos, que no inglês é um só, já foi. Agora vamos para a segunda parte, que eu acho, algo me diz que você aprendeu errado, tudo bem? E nessa segunda parte eu vou precisar mais do nosso PowerPoint ali, para a gente poder te mostrar umas coisas. Olha só, sobraram os artigos indefinidos, que eu chamo de indefinite articles, que no inglês são dois, o a e o an. Já te disse que os dois têm a mesma tradução, uma. Portanto, de primeira, você já consegue observar que esses caras só podem ser usados no singular, certo? Só podem ser usados no singular. Inclusive, eles substituem número. Quando você diz a car, é o mesmo que dizer one car. Tudo bem? Um carro. Tá. Provavelmente você aprendeu assim, né? Olha aquela regrinha boba que todo mundo ensina na escola. Tá bom. O A sozinho é uma vogal. Então ele vem antes de uma palavra que comece com consoante. Aqui eu termino com uma consoante, então ele vem antes de uma palavra que comece com vogal. É sempre o contrário da letra, dizia o tio, a tia. Não, mentira. Se você aprendeu assim, sorry to say, desculpe dizer, você aprendeu errado. Porque daí eles ensinam isso e funciona mesmo, para 90% dos casos. Mas daí chega aqueles 10% em que isso não funciona, que eles começam a dizer que daí são exceções. Então vou te dizer uma coisa aqui que é a mais pura verdade, tá? Não tem exceção alguma essa regra aqui. Só que ela não tem a ver com a letra. Ela tem a ver com o som da letra. Essa é a questão. Então veja, realmente é o contrário, mas não é o contrário da letra que está aqui, é o contrário do som dela. Então veja, o A sozinho, que é uma vogal, ele é usado, ó, antes de som consonantal e não letra. Ele é usado antes de som de consoante. E esse cara que termina com uma consoante é usado antes de som. De novo, som, ó, tô escrevendo grande, de vogal, né, vocálico, som de vogal, som vocálico. Então, veja, quando eu olho para a palavra a book, eu preciso ver se esse B realmente tem som de B. E na fonética, a palavra book se escreve assim. Então, realmente, esse som de B, ele tem som de B. Porque às vezes uma mesma letra tem vários sons, tá bom? Por exemplo, a letra C. Se você disser carro, a letra C tem som de K. Se você disser cidade, city, a letra C tem som de S. Então uma mesma letra pode ter vários sons. A palavra egg, ovo, no inglês tem uma fonética bem simples, ó. Então realmente esse E tem som de vogal. Daí eu digo an egg, a book. A ideia é bem essa, é juntar os sons. Porque se você dissesse a egg, ó, por mais rápido que você fale, a egg, tem uma quebra aí. An egg, juntei o som. Essa é a finalidade dessa questão, dessa regra sonora, para que a língua fique mais fluida mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na minha tela para ver o que eu trouxe para você, tá? Mas basicamente a regra tá ali, bem? Fecha aí então para você dar uma olhada. Ó, o meu azinho sozinho é usado antes de som de consoante, tá bom? Então eu preciso avaliar. Olha o primeiro exemplo que tem ali, ó. Everybody dreams about having a house. Olha que lindo, olha que lindo. Verbo após preposição tem ing. A gente já estudou isso aqui no Massa, né? Então vamos ver, a fonética da palavra house é assim, ó. E o H, ele geralmente é pronunciado no inglês, né? Quando você fala cavalo, horse, quando você fala ajuda, help. Então ele tem um som de consoante. Então eu uso o A sozinho na frente, que tem esse som do schwa. Tá bom? Agora olha lá a palavra motocicleta. Realmente aquele M tem som de M. Então eu uso o Azinho, porque ele está sendo usado antes de um som. Esse M eu tenho que ver se ele tem som mesmo, de consoante. Então, realmente, a vogal sozinha é usada antes de um contrário, mas não é de uma letra contrária, de uma consoante. É antes de um som contrário. Tudo bem? Agora, olha qual é o problema. O problema é que existem algumas palavras, ó, que começam com vogal. Tá vendo aqui? Mas essas vogais, elas têm som de consoante. Vou te explicar esse símbolo fonético que está aqui, ó. Esse símbolo fonético que lembra uma clave de sol aqui, um J, sei lá o quê, ele na verdade é um som consonantal.
Então é o seguinte, ó. Quero que você pense nessa palavra aqui, ó. Quando você passar no seu concurso, você vai falar, yeah, passei. Agora vem aqui comigo para eu te explicar uma coisa. Quando você fala a palavra yeah, fale a palavra yeah e perceba o que acontece com a sua língua. Vamos estudar um pouquinho do aparelho fonador. Quando você fala a palavra yeah, você começa com um som meio fanho. Você percebe que a parte mediana posterior da sua língua se abre, sobe, interrompendo o fluxo de ar no seu palato lá no céu da boca, certo? Então veja, olha só, quando eu digo yeah, o som não sai limpo, livre. E isso interfere no quê? No seguinte, vem aqui comigo, olha só. Se você pegar a palavra orelha, tem gente que pronuncia ela igual a palavra ano. Mas vamos ver o que a fonética diz? A palavra orelha no inglês britânico se pronuncia assim. Ele não fala o R, tá? O americano colocaria um Rzinho depois ali, tá? A palavra ano se pronuncia assim. Você nota que é quase igual, mas essa aqui tem um som a mais? Este som que começa a palavra ano é o som que começa a palavra yeah. Então quando eu falo orelha, orelha, o som sai livre, limpo, a minha língua não interrompe o fluxo de ar que sai do meu pulmão, e eu digo ear, ear. O americano vai fazer ear, ele puxa o R, tá? O americano faz isso, o britânico não faz. O britânico fala 1, 2, 3, 4. O americano vai falar 1, 2, 3, 4. Open the door. Ele puxa o R, tá? Agora, quando eu falo ano, é como se eu começasse a falar yeah e terminasse falando orelha. Então eu vou começar com esse som do yeah e eu falo year. É diferente. Ear e year. É diferente. E é essa sutileza de som que o nativo percebe quando ele fala assim, esse cara não é daqui. Às vezes, por melhor que alguém fale inglês, o cara pesca, porque inconscientemente ele está acostumado com esse som aqui. E este símbolo fonético que começa a palavra ano é um som consonantal, que na verdade é o som de algumas vogais. Agora fecha na tua tela de novo para você dar uma olhadinha. Olha só. Quando eu falo a palavra you, que significa ovelha, deixa eu escrever bonitinho ela para você. A palavra ovelha, ó, ela se escreve e se fala igualzinho o pronome você. Então, na verdade, ela, apesar de ter uma vogal aqui, essa vogal tem som de consoante, tá aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque daí eu consigo juntar o som para falar a you, uma ovelha. E isso vai valer para um homem europeu, a European man, um uniforme, a you, ó, a you, juntei o som, a uniform. É isso. Ou uma moeda de 1 libra, a one, porque esse O tem som de W. A 1 pound coin. E aqui aquela que a gente já falou do ano, a year. Tudo bem? Então pronto, está provado para você que não há qualquer exceção, mas, desculpe a honestidade, é assim, ó. Por que não é ensinado assim para você? Porque os professores têm medo de usar fonética em sala de aula ou porque não sabem usar. Tudo bem? Mas o fato é que essa regra é simples, ela tem a ver com o som e você precisa eu só uso fonética aqui para provar. Mas como que você vai saber usar? Não, você só tem que ver como você liga melhor os sons. Isso, fale em voz alta, enfim, você vai saber. No teu texto isso vem pronto, tá bom? Agora dá uma olhadinha aqui na nossa tela de novo. Olha só. Vamos para a próxima. Então pronto. Então eu vou usar o N, que termina com uma consoante, quando depois dele tiver um som de vogal. Um som vocálico, certo? Então olha aqui, ó. Como é que eu falo laranja no inglês? Orange. Olha que esquisita a fonética de laranja. Só que este é um som de vogal. Então eu digo an orange. Pronto. Eu pude juntar quando eu digo he should eat an orange a day, que a frase significa ele deveria comer uma laranja por dia. Beleza? Então você está vendo que aqui, ó, quando eu falo an orange, eu consegui juntar o som. Essa é a finalidade. Tudo bem? Você não precisa saber de fonética. E aqui, olha que loucura. Eu posso ter então ele na frente de sons vocálicos, mas olha aqui, ó, consoante, consoante. Consoante, consoante. Como assim? Pois é porque, veja, existem só 4, nada mais do que 4, palavras no inglês em que o H é mudo. São elas: hour, hora, heir, anota aí, herdeiro, honor, honra, e honest, honesto, honesta. Essas 4 palavrinhas, gente, o H é mudo. E se o H é mudo, vale o som que vem depois, que é um som de vogal. Por isso que eu falo 1 hora, an hour. Por isso que eu falo um herdeiro, an heir, uma honra, an honor. Um homem honesto, uma pessoa honesta, an honest person. Essas 4 palavrinhas, e todas as que nascerem delas, vão ter o H mudo. Porque, por exemplo, a palavra honest pode gerar honesty. A palavra heir pode gerar herdeira, heiress. A palavra honor pode gerar honorável, honorable. Tá bom? Mas é importante que você saiba disso, que a questão é o som.
E agora a gente pode caminhar para praticar um pouquinho disso e de outras questões. E aí você começa a perceber, né? Você começa a perceber que eles sempre estiveram ali. Os artigos sempre estiveram ali. A coisa chega a ser gritante. Aquilo que eu te falei no começo da aula, né? Não existe texto sem artigo definido ou indefinido. E não existe, tudo bem? Eles são muito presentes no texto. Vamos dar uma lidinha? Esse texto é bem bacana. E todo exercício que a gente faz também é uma oportunidade que a gente tem para praticar, enfim, enriquecer vocabulário. Tudo bem? Vem comigo, vamos na nossa dinâmica, a gente lê tudo, você já tenta nessa primeira leitura ver o quanto você captou e depois a gente traduz, tá bom? Vamos lá. According to recent medical research, sleeping more than 9 hours or less than 6 hours a night can shorten your life expectancy. Those who are likely to live longest are people who regularly get between 7 and 8 hours a night. A new survey of 10,000 adults conducted by the Better Sleep Council found that few people understand the important role sleep plays in normal daily brain functions. And many people actually reduce their brain power by getting too little sleep. 1 in 3 adults admit that they do not get enough sleep, and lack of sleep is leaving millions of people without the energy to work as hard as they should. Gente, a primeira coisa antes da gente fazer a tradução aqui, ó, eu preciso destacar isso daqui, ó. Lembra que da primeira vez que a gente se encontrou, eu te falei que uma mesma palavra pode ter vários significados? A gente falou, por exemplo, que milk pode ser tanto a palavra leite, como pode ser o verbo ordenhar, uma vaca, um outro animal qualquer. Por que eu digo um outro animal qualquer? Porque na Austrália é comum a ordenha do leite de camela, que eu nem sabia que lá estão usando para alimentação como alimento funcional. Mas vamos lá. Então o verbo play, eu sei que você sabe que ele significa brincar, jogar, tocar. Mas existe uma expressão chamada play the role, que ele usou aqui de maneira invertida, que não tem nada a ver com brincar, jogar e tocar. Play the role, o play nessa frase significa o verbo desempenhar. Olha isso. Desempenhar o papel. A palavra role é papel no sentido de função. Cara, olha que troço sensacional. Então, se você está lendo esse texto, você vê o verbo play, e ele não faz sentido com brincar, jogar e tocar, o que significa isso? Que você vai vislumbrar outro significado. Anota. Anota que play é o verbo desempenhar, porque vai cair, tá bom? Então vamos traduzir o texto? Olha só. De acordo com uma pesquisa médica recente, um dia você vai entender por que eu volto, fica tranquilo. Dormir, olha que lindo isso aqui, a gente já estudou. Esse ING não tem nada acontecendo. É um substantivo que dá nome ao hábito de dormir. Então vamos lá, vamos puxar a leitura de novo, que eu acabo me empolgando e a gente perde a sequência. De acordo com pesquisa médica recente, dormir mais do que 9 horas ou menos do que 6 horas por noite pode encurtar sua expectativa de vida. Aqueles que são mais propensos, likely, a viver mais tempo, são pessoas que regularmente têm entre 7 e 8 horas por noite de sono. Uma nova pesquisa com 10 mil adultos conduzidas pelo Conselho do Melhor Sono, BSC, descobriu que poucas pessoas entendem o papel importante que o sono desempenha em funções cerebrais diárias normais. E muitas pessoas, na verdade, cuidado com essa palavra, a palavra actually não é a palavra atualmente, é um falso cognato, tá? Significa na verdade. E muitas pessoas, na verdade, reduzem o seu poder cerebral ao dormir muito pouco. Too little sleep, né? Ao ter muito pouco sono. 1 a cada 3 adultos admite que eles não têm sono suficiente e falta de sono está deixando, isso é present continuous, está deixando milhões de pessoas sem a energia para trabalhar tão arduamente como elas deveriam. Caraca, que louco isso, hein? Ele termina o texto dizendo assim, leia comigo. Although a large number of people say that they need to be mentally alert in their work, over half of the people interviewed say that they sleep more than 7 hours a night at the weekend. This suggests that a significant number of people try to catch up on their sleep at the weekend, instead of getting enough sleep during the week, when they most need it. According to this survey, nearly half of the population believe that the brain rests when the body sleeps. In fact, the opposite is true. Sleep allows the brain to go to work, filing and storing the day's events. Most people incorrectly think the brain is resting or recuperating during sleep. Cara, isso aqui vai funcionar inclusive para você estudar para concurso. Olha isso.
Embora um número grande, large não é largo, é outro falso cognato. Um número grande de pessoas dizem que elas precisam estar mentalmente alertas nos seus trabalhos, mais da metade, over, da ideia de excesso, tipo overdose, overdose. Mais da metade das pessoas entrevistadas dizem que elas dormem mais do que 7 horas por noite no final de semana. No final de semana. Isto sugere que um número significante ou significativo de pessoas tentam catch up on their sleep, compensar o seu sono no final de semana, ao invés de ter sono suficiente durante a semana, quando elas mais precisam dele. Ou seja, o que o texto está te dizendo? Que não adianta você dormir pouco durante a semana e falar, no final de semana eu relaxo. Já perdeu, maluco. Perdeu. E olha o que ele diz. De acordo com essa pesquisa, quase metade da população acredita que o cérebro descansa quando o corpo dorme. Olha o que ele vai te falar agora. Na verdade, o oposto é verdade. Né? Ou, de fato, o oposto é verdade. Dormir permite que o cérebro vá trabalhar, arquivando e guardando os eventos do dia. A maior parte das pessoas incorretamente acha que o cérebro está descansando ou recuperando durante o sono. É isso. Ele termina o texto dizendo, vamos traduzir direto, na verdade, algumas partes do cérebro são mais ativas quando você está dormindo, confirma o Dr. Mark Mahowald, diretor do Centro de Distúrbio do Sono Regional de Minnesota. Seu cérebro é como um desktop cheio no final do dia. Sabe desktop, aquela parte do teu computador lá? De noite, quando você está dormindo e não tem mais informação que possa ser colocado no seu desktop, né, ou seja, no seu cérebro, ou no seu cérebro, ele pode ser jogado fora, né? It can file away, ele pode jogar fora a informação. Vem aqui comigo um pouquinho, então, só para eu te explicar. É assim. Estudar para concurso não é só se arrebentar de estudar. Dormir a quantidade certa faz com que você acumule o conhecimento que você estudou. Olha que importante, de nada adianta ir para academia, romper com as suas fibras musculares, se você não faz uma dieta certa e não come. Porque daí você só rompeu, só machucou, o corpo não recuperou. Com o cérebro é igual. Então fica aqui uma dica para você. É no sono que você organiza as informações que você estudou. Dormir pouco é prejudicar esse processo. Tá aqui, é pesquisa cientificamente comprovada. Mas vamos para a nossa questãozinha, e daí ele diz aqui, ó, those refers to people who sleep. Peraí, those, vamos ver quem é those no texto. Olha só, ele grifou aqui para nós, certo? Ele falou, aqueles que são mais propensos a viver mais tempo são pessoas que regularmente têm entre 7 e 8 horas por noite. Pronto, já posso resolver a questão. Aqueles, são aqueles quem? As pessoas que dormem menos do que 6 horas nos finais de semana? Ou são as pessoas que dormem mais do que 9 horas todos os dias? Ou são as pessoas que dormem entre 7 e 8 horas por noite? Ou são pessoas que dormem até 7 horas durante os finais de semana? Bom, falou de final de semana, já está tudo errado, certo? Porque ele falou que não dá para você compensar. Realmente a letra C. Ele falou claramente entre 7 e 8 horas por noite. A gente foi lá no texto, voltou e conferiu. Tem que voltar mesmo, tá? Então aqui essa é uma questão simples que depende da informação que está sendo passada. Não tem nenhuma estratégia ou alguma pegadinha gramatical, tá bom? Agora olha a próxima questão. A palavra role. Opa, eu não escrevi lá no nosso slide, play the role. Eu escrevi. Aí eu falei, decora essa expressão. Play the role significa o que mesmo? Desempenhar o papel. O papel no sentido de função. É isso, tá? Então veja, qual é o papel, ou seja, a função que o sono desempenha. E aí você olhando aqui, ele fala de pensamento, trabalho, objetivo e função. Aí ficou tudo muito fácil, certo? A correta é a letra D. Opa, ela ficou perdidinha aqui no meio, a gente deixa marcado aqui, tá bom? Mas veja a importância da gente estar fazendo textos para você agregar vocabulário. E por fim, temos aqui mais uma. A BSC, ou seja, o conselho, né, Best Sleep Council, o conselho do melhor sono. A pesquisa deles, a pesquisa da BSC descobriu o quê? Vamos lá. More and more people are sleeping less nowadays. Eles descobriram que mais e mais pessoas estão dormindo menos hoje em dia. Ou eles descobriram que most people are not aware of the importance of sleep. Gostei disso, hein? Ó, a maior parte das pessoas não estão cientes da importância do sono. Ou muitas pessoas sempre preferem dormir durante os finais de semana. A pesquisa constatou o quê? Ou pessoas produzem menos quando elas dormem demais. Não,
Essa pesquisa constatou, letra B, que as pessoas não estão cientes, porque elas acham que o cérebro descansa enquanto elas estão dormindo e elas não se atentam para o fato de que, na verdade, o cérebro vai trabalhar organizando as funções do dia. Então é isso, gente. Texto maravilhoso, caiu tudo que a gente já tem estudado, olha o quanto de conteúdo a gente já acumulou e agora você percebeu. Os artigos sempre estiveram conosco lá nos textos e o mais importante é você lembrar das funções que dão origem aos nomes deles. Artigo definido, quer definir, deixar específico. Artigo indefinido, uma, não define. Beleza? Nos vemos no nosso próximo encontro, galera. Obrigado demais. Tchau, tchau.